Bem-vindos a PW, eu sou o Will e quero saber o seguinte: você já pensou acordar no meio do espaço sem lembrar quem é, onde está ou o que está prestes a te devorar? Acho que não, né? Mas Pandorum é bem isso e não tá pra brincadeira. Esse sci-fi sombrio é mais do que um terror claustrofóbico, é um mergulho em paranoia, mutações bizarras e um mistério que te prende até o último segundo. Se prepara porque a partir de agora você vai conhecer as curiosidades mais insanas por trás desse filme que virou cult com o tempo. Lançado em 2009, Pandorum é um filme de terror com ficção científica dirigido por Christian Alvart. O roteiro foi escrito por Travis Milloy, baseado numa história criada em parceria com o próprio Alvart. A produção contou com nomes de peso: Robert Kuser, Jeremy Bolt e Paul W.S. Anderson, esses dois últimos aí responsáveis por levar o projeto adiante através da Impact Pictures. No elenco principal, Dennis Quaid e Ben Foster comandam a tensão no espaço. E falando em tensão no espaço, o próprio nome do filme já entrega parte do pesadelo. O nome Pandorum não é só um título estiloso, ele tem um significado dentro da própria trama. No universo do filme, essa palavra é usada como uma gíria fictícia para uma condição psicológica extremamente perigosa. Trata-se de um tipo de psicose causada por longos períodos no espaço profundo, onde o isolamento e o estresse emocional extremo acabam afetando gravemente a mente humana. Os sintomas são intensos: paranoia aguda, delírios e até sangramentos nasais. Essa ideia dá o tom claustrofóbico do filme e reforça o clima de tensão constante, já que o maior inimigo ali pode estar dentro da própria cabeça dos personagens. Mas nem sempre o projeto foi assim. A primeira versão do roteiro de Pandorum surgiu ainda no final dos anos 90, escrito por Travis Milloy. Naquela fase inicial, a história era bem diferente. Se passava numa nave-prisão chamada Pandorum, encarregada de transportar milhares dos criminosos mais perigosos da Terra para outro planeta. Os caçadores canibais que aparecem na trama seriam, na verdade, o resultado da degeneração desses prisioneiros ao longo da viagem. Os personagens vividos por Ant Trow e Kung Lee faziam ali parte desse grupo de detentos, enquanto o papel de Ben Foster era de um personagem que não era prisioneiro, mas que diante de tudo não confiava em absolutamente ninguém. E olha só como tudo quase seguiu por outro caminho. Travis Milloy quase produziu Pandorum por conta própria, achando que nenhum estúdio toparia bancar a ideia. A proposta inicial era fazer um filme de baixo orçamento gravado em uma fábrica de papel abandonada com atores desconhecidos, mas o roteiro acabou chamando a atenção de Paul W.S. Anderson e Jeremy Bolt, que levaram o projeto para a Impact Pictures. E lá, o filme finalmente recebeu o sinal verde. O roteiro chegou às mãos do diretor Christian Alvart, que percebeu semelhanças com um projeto pessoal dele chamado Nowhere, onde 4 astronautas com amnésia estavam presos numa nave colonizadora. A decisão foi unir os dois roteiros. Com isso, a nave-prisão virou uma nave de colonização e o termo Pandorum, que antes era o nome da nave, passou a ser usado como o nome de uma doença mental causada pela longa exposição ao espaço profundo. E para tudo isso sair do papel foi preciso muito mais do que coragem. Pandorum foi financiado por meio de uma parceria entre a produtora Constant Film e sua subsidiária Impact Pictures, que juntas viabilizaram os 40 milhões de dólares necessários para tirar o projeto do papel. Uma boa parte desse valor veio de subsídios do governo alemão. Só o Fundo Federal de Cinema da Alemanha, o DFFF, injetou 6 milhões na produção. Foi a segunda maior quantia liberada pelo fundo em 2008, ficando atrás apenas dos 7,5 milhões concedidos ao filme Ninja Assassino. A grana também veio de outros incentivos, como por exemplo o Conselho Federal de Cinema, mostrando o peso do apoio alemão por trás dessa ficção científica sombria. E todo esse investimento tinha um plano ambicioso. Pandorum foi pensado desde o começo para virar uma franquia. Travis Milloy revelou que o plano incluía tanto uma sequência quanto um prelúdio, caso o filme fizesse um bom desempenho nas bilheterias. A Impact Pictures estava pronta para liberar um ou mais continuações se a recepção fosse positiva. Além disso, nos comentários do diretor e dos produtores no DVD, eles mencionam que existe uma versão sem classificação indicativa do filme, uma edição mais pesada, mas que até hoje nunca foi oficialmente lançada. Mas como nem tudo sai como esperado, apesar das expectativas, Pandorum foi um fracasso nas bilheterias. Com um orçamento de 33 milhões de dólares, o filme conseguiu arrecadar apenas 20,6 milhões mundialmente. Na estreia nos Estados Unidos, ficou em sexto lugar, faturando só 4,4 milhões no primeiro final de semana. E a situação ficou ainda pior para a distribuidora Overture Films, que declarou falência no ano seguinte. Foi um golpe duro para quem acreditava no potencial da produção. Por outro lado, o fracasso não impediu o nascimento de uma
uma legião de fãs. Apesar do fracasso nas bilheterias, Pandorum conquistou um público fiel ao longo dos anos, virando um verdadeiro cult, tanto que os fãs criaram um grupo no Facebook chamado Fans for a Pandorum Sequel, na esperança ali de impulsionar uma sequência para a franquia. O diretor Christian Alvord e o roteirista Travis Milloy até entraram no grupo para mostrar apoio à ideia, alimentando a esperança de que Pandorum ainda pode ter um futuro nas telas. E tem ator que leva a imersão ao extremo. Ben Foster levou o compromisso com o papel a outro nível. Ele insistiu em comer insetos vivos durante as filmagens, em vez de usar efeitos especiais ou insetos mortos. Isso mostra até onde alguns atores vão para dar mais realismo às cenas, e sem frescura. E quando o símbolo da esperança vem no nome da nave? Bom, o nome da nave em Pandorum, Elysium, carrega um significado bem simbólico. É uma referência ao conceito grego de um lugar de felicidade perfeita. Na mitologia grega, os heróis favoritos dos deuses eram levados para o Elysium, um tipo de descanso final nos confins da Terra. No filme, essa ideia é representada de forma figurativa na jornada até Tanis, o planeta semelhante à Terra que os escolhidos veem como seu paraíso. Um toque mitológico para dar mais peso à história espacial. E por falar em peso simbólico, tem uma presença que não passa despercebida. A caçadora mirim de Pandorum é interpretada por Asia Luna Mumand, que na verdade, na vida real, é filha do diretor Christian Alvord. Ou seja, além de comandar o filme por trás das câmeras, ele ainda colocou a própria filha em cena, e não foi em qualquer papel, mas como uma das figuras mais inquietantes da história. O personagem da Asia Luna, em Pandorum, pode até não ter falas ou destaque de protagonista, mas ela tem um impacto visual e simbólico muito forte. Ela aparece como uma caçadora infantil, parte do grupo de, digamos, mutantes que habitam os corredores escuros da nave Elysium. Mesmo sem dizer uma palavra, a presença dela é perturbadora, justamente por ser uma criança envolvida em um ambiente tão brutal. A personagem simboliza em termos ali como a nova geração ali dentro nasceu e cresceu num ambiente selvagem, totalmente desprovido de humanidade ou moralidade. No fim das contas, Pandorum é aquele tipo de filme que te dá pesadelos e te faz pensar. Mesmo tendo tropeçado nas bilheterias, ele construiu um universo denso, com ideias boas, o bastante para render muito mais. Então se você curtiu essas curiosidades, já deixa o like e confere os outros vídeos do canal, tem muito mais ficção bizarra e filmes esquecidos chegando por aí. Um abraço a todos, cuidem-se muito bem, muita saúde e tchau!